Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarrui. 1h08 deste 18, né, de março de 2015. Para quem não sabe, por acreditar em pensadores metidos a modernos que surgiram nesse século, eu hoje falo um pouquinho, nesse começo do programa, de um velho pensador do século passado, o Noam Chomsky. Esse é o nome dele. É dele esta pérola: os hipócritas são aqueles que aplicam aos outros os padrões que se recusam a aceitar para si mesmos. Chomsky tem 87 anos, é um filósofo e linguista norte-americano e é um bravo ativista político também. No mundo, ele é conhecido pelas constantes críticas à política externa norte-americana. E só para completar esse comecinho de programa, outra pérola que eu considero definitiva desse pensador. Se você acredita na liberdade de expressão, você acredita na liberdade para exprimir opiniões de quem você não gosta. Quer dizer, Goebbels era a favor da liberdade de expressão para opiniões que ele gostava, tal como o velho Stalin, por exemplo. Se você é a favor da liberdade de expressão, isso significa que você é a favor da liberdade de exprimir precisamente as opiniões que você despreza. Caso contrário, você não é a favor da liberdade de expressão. E este é o recado para começar. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. Eu descobri que até na biblioteca pública nossa tem livros dele aqui. Tem um livro dele esgotado, que é muito legal, é um livro de 2005, Para Entender o Poder, o Melhor de Noam Chomsky. É um resumão assim da obra dele. E é isso aí. Os meus convidados de hoje é o casal que está à frente da Multiaces, Clauber Kohan e a Patrícia Sec Kohan. Antes de começar a conversa, a gente mereceria aqui uma espécie de parabéns a você, um agradecimento. A Multiaces está completando 1 ano de fibra ótica em Santo Ângelo, e eu me lembro que há pouco mais, o programa vai fazer 3 anos agora em maio. Logo no começo, quando se falava em internet aqui com os convidados, tinha uma espécie de uma ode, um choro generalizado aqui em relação à qualidade dos serviços de internet em Santo Ângelo. Que bom chegar em março de 2015 e muita gente viver já dentro dessa nova realidade, tendo um atendimento quase que praticamente personalizado, um atendimento local. A gente não fala só com uma máquina, enfim. E para isso, para falar sobre esse novo cenário e cumprimentá-los aqui, agradecer também pela aposta da Multiaces em relação ao trabalho que nós desenvolvemos aqui na Novos Horizontes, que eu recebo vocês aqui no programa. Muito boa tarde. Então hoje a gente esmiuça a conversa para todo mundo ouvir. A gente tem conversado aí, o contato aí, pelo menos uma vez por semana tem alguma coisa acontecendo entre a Novos Horizontes e a Multiaces. Muito boa tarde, que bom que vocês estão aqui. Boa tarde, é um prazer, Fábio, estar aqui, falar um pouco do nosso trabalho, né, da nossa parceria com vocês. E é um orgulho para nós, santo-angelenses, realmente trabalhar com tecnologia, trazer esse não tão novo, mas para o interior, com certeza novo, produto aí à disposição da nossa comunidade. Boa tarde, Fábio, também, muita alegria e desejar, obrigado pela oportunidade, pelo espaço que tem nos cedido e pelo apoio também, em acreditar no nosso produto, que é a fibra ótica, e nós também, contrapartida, acreditar nessa proposta, né, de levar aos nossos clientes e nossa comunidade esse serviço que é a televisão online hoje, né? Sim. Então conte com a gente. Claubert, eu tenho aqui no meu apoio, aqui no meu PC,
um texto veiculado às 14 horas e 42 minutos do dia 31 de março de 2014 no site de vocês. Um depoimento teu sobre a chegada da fibra ótica na cidade. Então, em março, há um ano atrás. Qual era a tua expectativa? E o que aconteceu nesse ano? Porque a gente vê aí pela cidade inteira os veículos de vocês, o crescimento desse mapa da onde vocês estão oferecendo. Que tipo de friozinho na barriga te dava há um ano atrás, quando tu começou com isso, Glauber? Eu acho que você é modesto em dizer friozinho na barriga, né? Na verdade, a Multiaços, ela já tem, hoje completa 8 anos, né? Esse ano completa 8 anos dentro do mercado de provedores de acesso à internet. Então, nós tínhamos uma experiência, sim, mas quanto à transmissão via rádio, né? Não quanto à tecnologia fibra ótica. Então, a tecnologia fibra ótica, no ano de 2013, desculpe, a gente começou a estudar, levantar o que, como, qual a melhor tecnologia, quais os melhores fornecedores, qual a melhor maneira da gente implementar esse serviço dentro da comunidade. Porque quando se trata de fibra ótica é um projeto a longo prazo, né? São projetos que você tem que pensar em no mínimo 30 anos, vamos dizer assim, de instalação e continuidade de propagação dessa rede. Então, qual é a capacidade dessa rede, qual o dimensionamento que essa rede vai ter para poder ser utilizada dentro da nossa comunidade por um bom tempo. Então você vai buscando dentro desse projeto qual a tecnologia, né? Quando você fala em tecnologia é algo muito rápido, né? Que poderia, não digo em 30 anos, mas pelo menos durar uns 5 a 10 anos, né? A transmissão, a gente sabe que a fibra ótica, o meio físico de transmissão, a fibra ótica, ela hoje não se encontrou um meio de transmissão mais eficiente do que a fibra ótica, né? Porque ela até tem estudos que sempre estão levando análise de qual a capacidade real da transmissão via fibra ótica e não se conseguiu chegar a um consenso de quantos milhões de bits por segundo são capazes de trafegar dentro de uma fibra ótica. Para as pessoas entender, é uma transmissão que se vale da velocidade da luz. Da velocidade da luz. Então é como se acendesse vamos tentar ilustrar uma lâmpada de um lado e ela seria refletida lá em outro ponto. Isso. E como se sabe, a velocidade da luz é muito grande. É muito grande. Então, assim, os últimos estudos falam em 3.000 terabits por segundo. Então isso aí é uma capacidade absurda, né? Até você comenta que se você fosse querer medir qual é o dimensionamento de um cabo de cobre, que é uma realidade que a gente vive nas comunidades, que conseguiria transmitir essa capacidade de informação, o cabo teria que ter 6 metros de diâmetro, né? Então imagina uma capacidade... a instalação, né? Nem se fala, né? E você imaginar isso dentro de um fio que é praticamente um fio de cabelo, dá para você dizer assim. Né? Essa comparação, ela é muito usada porque seria as nossas ligações telefônicas no cabo de cobre. Então, o cabo de cobre, para ter, por exemplo, 250 milhões de ligações simultâneas, enquanto na fibra basta a espessura de um fio de cabelo. Ela é muito fina em relação à dimensão no cobre, né? Então, essa evolução, ela vem até nas proporções realmente do que se precisa de meio físico. O desafio de se fazer isso passa primeiro pelo estudo, pela viabilização econômica, viabilização técnica, enfim. Então isso vocês começaram em 2013 para implantar em 2014. Isso. Então, assim, não é simplesmente eu chegar e pendurar um fio no poste, né? O poste não pertence à Multicel, à Multiácido, né? Os postes hoje são de concessão da EGE. Então nós dependemos do quê? De um projeto técnico que tem que ser enviado à EGE, um contrato via operadora, né? A utilização desses postes tem um custo, um aluguel que a empresa paga para utilizar cada um desses postes onde passa a nossa rede, é pagado um aluguel para a concessionária, para a EGE no caso, né? Então não é simplesmente pegar e sair pendurando o fio. É EGE, né? Empresa Gaúcha... EGE. Ah, tá. Rio Grande do Sul. Então o que acontece? Tu tem que fazer todo um projeto de rede, né? Viabilizando, como se falava, custos disso aí também, né? Porque um aluguel de poste também não é algo muito barato, então você precisa fazer um projeto, um engenheiro que faça esse projeto, que entre com um contrato dentro da RGE, aprove seu contrato, faça todo o projeto, tenha aprovação da companhia para você poder então executar
a sua rede, né? Então, depois que tiver tudo ok, essa parte legal, vamos dizer assim, você vai recém começar a iniciar o lançamento da fibra, que é a parte mais fácil, vamos dizer assim, que é você passar os fios. Só que para esse fio, sem um servidor que vai dar respaldo aqui do outro lado, sem um sistema que venha operar, também tem que ser avaliado, né? Isso aí, então, foi em 2013 que a gente fez todo esse estudo, né? De qual é que é a tecnologia hoje, né, mais adequada para que perdure pelo menos por uns 10 anos. Vamos dizer assim, com uma grande capacidade de transmissão. Então, hoje a gente está com uma tecnologia que é GPON, que é uma tecnologia muito grande, assim, em termos de volume reais de hoje, né? Com grande capacidade de transmissão nos dias de hoje e que poderia, quem sabe, por uns 10 anos atender a nossa comunidade de uma maneira adequada. Da mesma forma, vale os ativos que têm que ser colocados para que essa transmissão ocorra, né? Qual é que é o melhor equipamento para que possa chegar um link aqui, ser fracionado e entregue com qualidade na ponta do cliente? Então, é uma série de projetos, né, que tem que ser desenvolvidos para que quando você vai elaborar uma rede e botar ela em funcionamento, ela entra com solidez, né? Você falava antes assim, esse boom de colocar vários clientes para dentro de uma rede, né? Como é que vocês estão preparados para colher isso aqui? Eu disse, nosso pensamento como multi-AS sempre foi o seguinte: devagar, mas sempre, né? Seria muito simples nós sair colocando 300, 400, 500 clientes para dentro da rede, em um mês, quem sabe, né? 3, 4, 5 equipes e botar. Sim, mas a rede aguenta isso, entendeu? Nós temos que ver um outro lado. É melhor você ir estabilizando a rede, fazendo as ampliações e dando passo sobre passo, mas para passo sólido, do que sair estourando a boca e dizer, agora estamos com pepino, agora todo mundo se ferra, que daqui a um dia nós vamos levantar. Existe uma expectativa, é que nem eu falava dias atrás aqui, em relação à expectativa da população em relação às notícias que ela lê como manchete de jornal. Se ela lê uma manchete que aumenta uma realidade, ou que dá um ponto de vista de uma realidade, ela cria uma expectativa que ela vai ter aquele serviço e que aquilo realmente está acontecendo, enfim. No caso, nós sabemos, sem citar aí, mas sabe-se de quem até nós estamos falando, uma grande insatisfação em relação aos serviços de internet que eram oferecidos por apenas uma empresa, né, ligada à telefonia, com uma série de problemas que traz com isso e com uma tecnologia ultrapassada ou mais simplificada, enfim, como for rotulado. A partir do momento que chega uma opção que as pessoas descobrem, o amigo diz, porque isso aí, a grande publicidade também disso é o bom resultado do produto, né? O que fazer se começa essa procura, enfim, essa também é uma preocupação que obviamente tu já estás me dizendo. Mas seguindo em frente, vocês, essa ampliação, vocês estão preparados, assim, por exemplo, se começar todo dia o pessoal bater lá, eu quero fibra ótica, e agora? Aí vem que não dá para se chamar de produto, não é muito adequado, mas a questão do ser humano, né? Pessoas. Eu acho que esse, para qualquer empreendedor, buscar as pessoas certas para a função certa é um desafio nos dias de hoje. Seja pela qualificação, pela formação que ela tem, pela história de vida que ela tem até então. Então, para nós, porque ir buscar os ativos, como o Cláudio falava, tu busca um fornecedor, vai lá e compra simplesmente um produto de qualidade, enfim, mas é um produto. Agora, pessoas para atender essa nossa comunidade é uma outra realidade. Então, o desafio maior está em pessoas. E é essas pessoas que vão atender o nosso cliente. São as pessoas desde um suporte técnico, da parte administrativa, dos nossos instaladores que vão até as residências, que precisam também estar treinados, preparados, porque eles estão trabalhando com tecnologia, eles estão trabalhando no posteamento de rua, né? Então, esse é o nosso grande desafio. Então, formamos algumas equipes que hoje estão trabalhando e quase que a cada 60 dias tem uma entrada de um novo profissional para ir aumentando essa equipe de acordo com o aumento da demanda, né? Então, como que a gente tem trabalhado na prática, tentando dar prazos que a gente possa cumprir com o nosso cliente, mantendo o nosso serviço de qualidade.
porque o serviço em si não basta ter o sinal da luz, né? Porque aí essa questão das reclamações que a gente vê na mídia, enfim, está muito relacionado não propriamente ao serviço estar ou não ativo, mas em sim como esse cliente foi atendido pela empresa que está fornecendo esse serviço. Sim. E é aí que nós estamos trabalhando mais forte. Como que o nosso colaborador pode, da melhor maneira, atender o nosso cliente e dar esse retorno para ele da forma mais ágil possível, com qualidade, determinar, enfim, qual é a dificuldade dele. Porque, para, de repente, nós aqui conversar sobre tecnologia, vocês que trabalham com isso também, é uma coisa, mas o nosso mundo, em termos de tecnologia, é leigo. Né? Simplesmente eu chego na minha casa, eu quero conectar na tomada e que esteja funcionando, né? Então, mas as coisas nem sempre são assim. E quando se trata de informática, tem outros ativos aí que envolve, que não são de propriedade da empresa. Então, muitos fatores, mas tudo retorna a pessoas. Nós precisamos de pessoal, de equipe qualificada para atender essa demanda. Muito bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo aqui do Café Missioneiro. Agora 1h24 e retornamos com esse nosso assunto de tecnologia de hoje. E a gente vai falar, entre outras coisas, da ligação do que nós oferecemos aqui numa transmissão de televisão via streaming e de como aproveitar uma internet de qualidade para usufruir de televisão sob demanda. Em seguida. A melhor rádio, seu rádio. Fábio Della Rui. A internet irá para dentro da TV ou a TV irá para dentro da internet? A gente vai tratar um pouco dessa questão aqui. Depois a gente até vai especificar mais questões em relação a multi-access. Mas, por exemplo, você vai a uma loja e resolve comprar uma bela Smart TV aí com uma série de novas possibilidades e requisitos e tal. E além de se dedicar àquele manual de instruções, coisa que muito pouca gente faz, que é o que todo proprietário deveria fazer, ainda fica com dúvidas de como é que isso funciona e tal. A gente aqui não vai... é muito complicado para a gente explicar tudo isso como funciona, mas a gente vai tratar de uma questão que está cada vez mais simplificada, vamos dizer assim, se pensar a coisa de alguns anos, e falando do porquê essa NHTV, também a gente, desde maio aí no ar, agora que a gente consegue, que as pessoas conseguem entender efetivamente o que a gente está fazendo. Eu falei, a TV dentro da internet ou a internet dentro da TV, Claubert? A multi-access, quando entrou nesse mercado, porque a gente sabe aí que é só ver como funcionam os provedores, enfim, como funciona esse sistema, vocês poderiam ter inserido outros serviços, inclusive o serviço de TV por assinatura, por exemplo, enfim. Fábio, na verdade, é um estudo que a gente fez também em 2013, né? E em várias palestras e treinamentos e observando muito a movimentação mundial quanto a essa pergunta, né? TV dentro da internet ou internet dentro da TV? Então, o que acontece? Nessa nossa análise, a gente começou a visualizar que muitas operadoras de televisão, né, estão migrando as suas plataformas para dentro da internet. Saindo, não que estejam saindo do satélite. Eu acho que o satélite nunca vai acabar, tá? Sim, porque, sim. assim, nós nunca vamos ter, não digo nunca, porque nunca é algo, né? Mas quem sabe vai demorar um bom tempo ainda nós ter, em localidades distantes, o Brasil é um país muito grande, né? Capacidade de levar uma fibra ótica ou um rádio com grande capacidade de transmissão, que possa, então, o cara ter uma qualidade em HD, vamos dizer assim, numa televisão em localidades mais distantes. Então, não vejo assim como satélite como algo de imediato que venha a ser substituído. Porém, o que acontece? Você tendo condições de ter uma internet de qualidade, um produto de qualidade, você vai buscar o quê? Você montar a tua grade de programação e olhar aquilo que você quer. Né? Infelizmente, hoje você muitas vezes acaba comprando um produto, né, que vem um monte de canais, mas que você usa 2 ou 3. E aquilo que você quer olhar não passa naquele horário. Né? Então, muitas vezes, esse é o maior
maior visão assim que o mundo tem tido da televisão. Então, o que acontece? Com o surgimento do streaming, é muito possível que eu chegue em casa e diga, eu quero olhar o Jornal Nacional agora. Às 2 da tarde. Exato. E não às 8 horas, 9 horas da noite, quando é o horário dele. Né? E isso a televisão online nos permite. Né? O trabalho de vocês, se eu quiser assistir o Carnaval que foi transmitido aqui, eu vou chegar agora em casa, apertar o botão e assistir o Carnaval. Entendeu? Então, essas possibilidades que hoje já é um movimento mundial das televisões, ESPN já tem, Fox já tem, a própria Globo, né? Que é Globo.com, né? Já tem lá. Sim, dentro do site se paga alguma coisa ali, Justo. tem esse conteúdo. E você vai ter o conteúdo de olhar a tua novela. Sim. Infelizmente eu trabalho naquele horário, não posso assistir minha novela. Exato. Então vou assistir ela à meia-noite, a hora que eu chego em casa. Então você assiste à meia-noite sem problema nenhum. Né? Como fala, tinha uma propaganda, dizia, pode assistir o capítulo de ontem, né? Não pude assistir. Então quer dizer, você consegue ter possibilidades de utilizar a televisão ao seu agrado. E não ao agrado de uma programadora. E depois, assim, ó, dá para se montar efetivamente uma programação. Tu faz um planejamento, digamos, semanal, que todos os dias na tua casa estará, tu poderá às 8 da noite ver determinado episódio de tal seriado, às 8h45 quando terminar outro conteúdo, enfim, tu podes efetivamente deixar isso montado, fazendo uma programação e não mexe mais naquilo. Né? E tem o incrível disso, Glauber, o que eu gostaria de apresentar, ainda é que as pessoas, mesmo pagando por isso, porque as pessoas já estão pagando por isso sem saber. Quem assina, digamos, vou dar um exemplo, a Sky tem direito a utilizar, dependendo do pacote, parte do Globosat Play, se assinar o Telecine, o Telecine Play, HBO Go, que se chama, enfim. Só que as pessoas têm isso, pagam por isso e não usam. Sabe? Isso é uma coisa, eu acho assim, algo meio estranho, no mínimo. Sabe? Às vezes é a desinformação, né? Eles pagam, mas sabem que pagam? Eu acho que não, sabe? Pois, justamente. Então, são coisas que estão inclusas nos pacotes, que são benefícios, né? O cara, de repente, está trabalhando, né? Ou vai em viagem, se tu tem a possibilidade. Tu pega o teu tablet, o teu iPad, vai pro pátio, sem fio nenhum, liga o Globosat Play e, por exemplo, eu que gosto muito de programas de receitas, por exemplo, assisto a hora que eu quero um programa de receita lá, que passa no GNT, enfim. Esse exemplo que eu estou dando, dessa mobilidade, tu tendo um Wi-Fi, uma rede Wi-Fi, de tu fazer na tua casa. As pessoas não se deram muito conta disso, que isso já é possível, né? Qualquer assinante aí das operadoras pode fazer isso. Claro que algumas operadoras não oferecem todos os serviços. E aí entra a internet, na verdade. E isso é a TV que está na internet. E não a internet que está na TV. Quando a gente se reúne com provedores, né, que a gente faz parte de uma associação aqui nos 3 estados do Sul, e se discute muito o que é o nosso serviço, né? Afinal, o que nós vendemos, né? Porque até legalmente há uma discussão em relação a isso, mas agora definido, né, que a gente vende serviço de comunicação multimídia, é o nome do nosso produto, né? SCM. Mas, afinal, o que se faz com esse tal de SCM? Né? Então, aí vem uma outra comparação, que ele é como se fosse o cano da água e nós vendemos o cano. Agora, que a água tu vai colocar dentro do cano que nós estamos proporcionando, não importa, né? Para nós. Sim. Porque o conteúdo que tu vai trafegar aí dentro, os pacotes que tu vai comprar, a programação que você vai eleger como cliente, a Multiassets não faz parte desse processo. Sim. Então, a gente dá toda a liberdade para o cliente que ele trafega exatamente aquilo que for de interesse dele. Sim. Se for a televisão, vai ser a TV, se for voz. Isso é perfeito. O que eu penso é o seguinte, a pessoa assina um serviço de internet e às vezes não tem noção da forma que ela pode desfrutar, por exemplo, desse cano, que na verdade é um cano invisível até, e que não tem fio dentro da tua casa e tudo isso. Porque para muita gente, por exemplo, de tentar ouvir, como eu disse, essa história, tem gente que gosta de ver televisão no pátio, não exemplo, né? Ela tinha que fazer um monte de gambiarra, de extensões, ou antena, ou não sei o que, e levar tudo aquilo para conseguir fazer.
Hoje Basta um roteador. basta um roteador. É isso que é o mais interessante de tudo isso. Né? Mas vale por isso, né? Não vamos longe. 5 anos atrás, o seu celular só falava. Sim. Hoje tu assiste TV, você manda teus e-mails. Ele se transforma num controle remoto da tua TV. Justamente. Quer dizer, em questão de 5 anos, vocês têm um smartphone, onde o nosso computador, que já era assim, grande, considerado grande, nosso notebook, que já era algo muito inovador, já é quase que descartável em prol do quê? De um smartphone e do tablet. Os novos aí não vão aprender a mexer num teclado como esse aqui. Você mostrar um computador lá de 1980, vão dizer, mas onde é que pra ficava que isso? 90? Nem vamos tanto. Não, eles acham lindo de ver uma máquina de escrever, por exemplo, e dizer, pô, esse computador já imprimia, né? Tem a brincadeira, aquela da gurizadinha de hoje, né? Nós vamos a mais um... Quer comentar alguma coisa? Não, eu só ia fazer um comentário que quando a empresa tem 8 anos e quando a gente começou a trabalhar, o Cláudio trabalhava com a tecnologia na frequência 2.4, né, que via rádio 2.4. Logo se migrou para poder ter mais performance para 5.8, mas isso nada mais é com o avanço, né, das interferências pelo volume de tecnologias que estão trafegando o Wi-Fi, né? Então, tudo isso interferiu também na evolução dentro do provedor em termos de equipamentos e ativos que deveriam ser mudados para acompanhar o avanço de todo esse volume aí. Ok. Agora, 1h39, a gente faz mais um intervalo, ele é rapidinho e nós já voltaremos. A melhor rádio. Por Fábio Della Rui. A Multiaces está aqui no Café Missioneiro hoje com o Glaubert Kohan e a Patrícia Sec Kohan. Pois a gente encaminha aí a reta final, os últimos 15 minutos de programa, e a gente já tratou algumas questões aí, um pouco do histórico da Multiaces. A gente fez aqui uma relação do tipo da forma que pode ser utilizado um sinal estável de internet, mas agora a gente volta especificamente em relação aos serviços que a Multiaces presta, falando também do futuro, do que vem por aí, enfim, quais as áreas da cidade que atualmente são atendidas, porque também tem o serviço via rádio, e eu digo como usuário de um sistema via rádio, me coloco aqui como um cliente satisfeito. Que bom. Muito bom ouvir isso, né? Porque... E não sou só eu, agora vou ter que contar. Ontem pela manhã, lá no IESA, conversando com o ex-presidente da OAB, o Paulo Leal, ele perguntou qual a internet que nós tínhamos. Eu, antes de responder, ele disse, eu tenho a Multiaces e estou muito satisfeito. Ele é cliente de vocês mesmo? Ele é cliente. Então tá. Então ele não estava mentindo. Não, é uma alegria muito grande, porque o nosso dia a dia, prestando esse serviço que hoje é quase um serviço básico já, né? Porque as pessoas no seu cotidiano não trabalham, não convivem, não se movimentam sem estar conectadas a alguma coisa. Então a internet, ela realmente faz parte da vida das pessoas, e por fazer tão parte, que eu acho que a gente se preocupa tanto como empreendedores, como empresários de um provedor local, né? Um provedor santangelense, de prestar um serviço de qualidade, né? Por hora chega até a ser assim, angustiante a preocupação que a gente tem de que realmente o nosso serviço esteja atendendo às necessidades. Então, quando a gente escuta isso, né, Fábio, a gente fica muito feliz mesmo. Realmente, esse é o objetivo, né? Uhum. E essa questão, assim, que a gente tocou um pouquinho no assunto é muito complicado a gente ter uma insatisfação, acessar, digamos, o Reclame Aqui, e tudo isso, passar por problemas com esses serviços, né? Seja de TV por assinatura, seja de internet, seja de telefonia. Esta é uma parte, eu acho, da relação de consumidor com o serviço, é a mais complicada, né? Porque às vezes a gente vê assim, uma sequência de exemplos. Eu acho que não tem semana
em um meio de comunicação que esse assunto não seja uma pauta, né? É uma área que exige muito das pessoas que estão trabalhando com isso, né, dos colaboradores, para que realmente consigam suprir a necessidade do cliente diante de uma dificuldade. Porque ninguém vai fazer uma reclamação se ele não está diante de uma dificuldade. Ele está com um problema. E se eu estou com um problema, para mim, esse é o maior problema. Só que a empresa não pode se proteger, se esconder atrás de uma estrutura que favorece a burocracia, que favorece que caia uma ligação, que o cara se embrete num menu, enfim, eletrônico lá, o cara nem saiba onde ele está e essas questões. Por isso que a gente tem trabalhado tanto com o nosso endereço físico, né, da empresa lá na Venâncio Aires, para que as pessoas se dirijam até lá, para que elas conversem com pessoas efetivamente, né, que elas estão diante de pessoas que poderão acessar um sistema, que poderão verificar a situação dela, que poderão contribuir com alguma coisa e, se necessário, que um técnico se desloque até o endereço dela e verifique o que realmente está acontecendo. Então, esse suporte local que a gente está trabalhando muito forte para ter qualidade nisso, é o que a gente tem, tipo assim, qual vai ser o nosso diferencial diante das grandes operadoras? Nós não seremos uma grande operadora, nós somos um provedor local. E por ser um provedor local, nós temos uma estrutura menor, mas queremos que essa estrutura seja de qualidade, né? Então, tendo pessoas lá que façam isso, né? Então, treinamentos. As pessoas nos questionam muitas vezes, vocês não vão estender para outras cidades o serviço, né? Porque somos usuários de vocês aqui, tem um trabalho de qualidade, você vê que é um trabalho sério, né? E a gente, desde o início do princípio da Multiace, a gente disse, não, nosso mercado é Santo Ângelo. Nós vamos ser o melhor provedor de Santo Ângelo, entendeu? Mas e poderia estender para os locais? Poderia, teria capacidade? Teria, mas eu teria a qualidade que eu quero ter aqui? Talvez não teria. Então a gente tem muito claro assim que a gente vai ser uma empresa santo-angelense que vai atender muito bem os nossos clientes santo-angelenses. Problemas tem? Tem. Todos têm. A gente depende de pessoas, a gente depende de equipamentos, de computadores, de ativos, de fios, né? De pessoas que vão trabalhar nos fios também, né? Vão subir lá em cima da casa. De acidentes de carro que podem bater num poste, quer dizer, vários fatores podem. A questão é assim, nós queremos resolver o mais rápido possível esse problema, né? A gente vê casos aí relatados, até na própria mídia, várias vezes, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas sem um serviço disponível. 46 dias nós levamos para transferir um telefone da 25 de julho para este endereço. Então, 46 dias. Então, esse tipo de situação que é o que nos motiva hoje a tentar e trabalhar dia a dia para ter um serviço de qualidade. Um serviço que o cara pode dizer, tenho problema? Tenho. Todos têm problema. Vamos ser bem francos. Todos têm. Porém, eu vou te ajudar e vou resolver o teu problema o quanto antes, o mais rápido possível, né? Cláudio, e esse é o nosso maior trabalho. Durante a transmissão do Carnaval, durante vários momentos, porque para nós também foi uma coisa emocionante, assim, na questão... Uma que eu não entendia muito nada de Carnaval. Então já tinha aquele nervosismo, assim. Mas a cada minuto que passava e vinham as mensagens das pessoas que nos assistiam e tal, e vai indo, né? Porque foram horas e horas. No momento que eu fazia referência a Multiaces, eu comecei, então, a gente vai como vai se dizer por várias vezes aquela informação, a partir do 3ª ou 4ª vez, eu comecei a dizer que sem a Multiaces, aquilo que estava acontecendo não seria possível. Se a Multiaces não tivesse montado a estrutura, enfim, nos oferecido a fibra e tal. É a mesmo que ocorre nas transmissões esportivas aí que a emissora está fazendo e tal. O que levou, porque na verdade, Glauber, a gente contando vocês que nos procuraram, né? A gente tinha essa necessidade, mas foi uma proposta que partiu da Multiaces. Por que a pergunta assim, né? A empresa veio ao encontro da Novos Horizontes para que a gente pudesse oferecer isso.
Só completando, logicamente que a gente queria isso, né? A gente tinha, aqui dentro desenvolvia esses projetos, tanto do carnaval como do futebol, mas que bom que tu vieste ao nosso encontro. Em verdade, o que acontece? Nós temos um produto que se encaixa plenamente à necessidade de vocês. Né? E por que não nós juntos construir um produto? Né? Levar um bem comum à comunidade. Pô, quem não gostaria de ter ido ao Sambódromo? Muitos foram, legal. Mas caberia toda a comunidade de Santo Ângelo? Ou que nem eu assisti o carnaval por vocês lá, pessoal dos Estados Unidos, quem poderia ver? Né? Que esteve mandando mensagem, quem poderia? Então, da mesma forma, né? Quantos ouvintes de outras rádios, da própria rádio de vocês, que estão morando em outras cidades e gostam da programação da Novos Horizontes, gostam da programação das outras rádios aqui da nossa cidade, que tem a possibilidade de levar lá. Por que não ser usado isso? Televisão, né? Como disse, é um meio de você levar a comunicação e essa imagem também, quer dizer, a pessoa não está aqui, mas ao mesmo tempo se sente presente aqui. Então, por que nós temos essa condição de levar esse produto através desse cano, desse produto que a gente tem, em abraçar vocês como parceiros nossos também, em levar esse conteúdo para quem, além de estar aqui, mas está longe de poder fazer parte dessa festa tão grande, que vai o quê? Vai nos divulgar a nossa cidade, eu acredito que vai levar Santo Ângelo não só para a nossa região, mas para o mundo inteiro, né? Ó, lá em Santo Ângelo tem um carnaval bonito, lá tem um time, vamos investir naquele time de futebol lá, ele tem futuro, quer dizer, podemos trazer investimentos para o nosso município e por que não vender beleza, né? Exato. Temos uma catedral maravilhosa, temos a Fenamília agora prestes a acontecer, que pode ter uma cobertura muito maior, uma visão, uma visibilidade mundial, dá para se dizer, através do quê? De uma TV online, né? Não vai ter audiência, claro que não vai ter, mas vai ter um público que vai se interessar e essa pequena semente vai sendo lançada mundo afora, regiões afora e levando a nossa cidade adiante. A questão do futebol, ela é parecida com o carnaval, mas ela tem as suas especificidades. É incrível a interatividade, uma espécie de pressão. Eu faço o serviço de social media, enquanto a moçada está lá, esse time aqui que está junto conosco aqui no estúdio, o Serginho, o Matheus Rasta e o Marcos Luft, além do Felipe, eles estão lá, eu faço o social media ali, alimentando o internauta de outras informações. E o incrível é que rola uma espécie de uma pressão, vamos dizer assim, do internauta, em relação, assim, que todo mundo quer abraço, isso é muito legal, né? Manda um abraço aí e tal e tal. Mas o que dá um arrepio em determinados momentos são pessoas em locais distantes, com aquela paixão telúrica pelo time, né? Pelo nome, pela camiseta, enfim, de momentos que viveu dentro do estádio aqui, ou coisa assim, querendo reviver aquilo. Então, tratando como um grande momento de entretenimento, lá no interior de São Paulo, lá em Portugal, como aconteceu a semana passada. Né? Portugal, o jogo aqui era 10 da noite, é madrugada em Portugal, o cara estava lá tomando cerveja, feliz da vida, vendo o jogo do time local. E tendo aquela possibilidade de falar com as pessoas que estão trabalhando nesse momento. Então é um novo contexto de comunicação para mim, né? Porque eu sou um sujeito meio velho já assim. Eu tenho eu comecei a fazer comunicação numa outra época, que não existia esse feedback instantâneo, enfim, isso não rolava, né? Tu escrevia uma coisa, daí semanas depois podia receber uma carta de alguém reclamando, coisa assim. Então, nesse sentido, para nós aqui, é muito legal de viver uma experiência absolutamente nova. O que eu vejo também, assim, talvez exista um pouco de medo de que possa afastar as pessoas do estádio, ou as pessoas não acompanharem o jogo por uma determinada transmissão. Mas eu vejo de uma maneira contrária disso, sabe? Eu acho que o jogo fica muito mais bonito quando tiver toda a comunidade lá. Exatamente. Né? Você vai botar na TV, olha lá meu tio, olha lá. E as pessoas se enxergam. Assim enxergam, justamente. Então você vai levar o quê? Você vai levar muitas vezes a imagem daquele torcedor ali, que está apoiando o seu time, para alguém que está do outro lado do mundo também apoiando o seu time. Quer dizer, você começa a levar esse esporte, essa alegria do conviver ali dentro do estádio também, para o resto do mundo com as outras pessoas que também, como você falava assim, são torcedores, estão lá em Portugal, fazendo a sua torcida também, né? Então,
acho que a gente não tem que ter medo disso. Exato. E sim, a gente tem que se unir para que isso aconteça mais e consigamos trazer mais e mais pessoas para dentro. E lamentavelmente, assim, por exemplo, a indústria, não vou dizer indústria, mas eu usei um termo aqui esses dias, né? Uma espécie dos arautos do atraso, né? Gente que gosta... O arauto era aquele principalmente na Inglaterra antiga, o que ficava circulando em torno do castelo, avisando como estava a situação, né? Então ele passava lá e dizia 13h30 e está tudo bem. Daí às 4 ele passava de novo. Então ele ficava divulgando isso de como é que estava a situação em torno do castelo. E lamentavelmente a gente tem que é algo que eu particularmente absolutamente não esperava, de críticas a isso, né? Críticas de que nós tiraríamos do estádio, que tem que, enfim, uma série de questões aí que a gente tem que lamentar. Eu brinco que quando inventaram a roda também deve ter tido alguém que foi contra, né? Não, essa roda aí não vai, isso aí não serve para nada e tal. E a gente está, na verdade, o objetivo não é meramente um objetivo financeiro. A gente tem uma ideia de estar dentro de um novo tempo aqui, né? Então, nesse sentido, fica só o comentário em relação a isso. E já anunciando, né, Serginho, amanhã tem futebol aqui, né? Tem futebol na Novos Horizontes TV amanhã, junto com a Multiaces, 8 da noite. Foi uma negociação complicada, o presidente da Cerro Santo Ângelo pediu afastamento, pediu demissão, já se instala uma espécie de uma crise no começo do campeonato, essas questões ligadas especificamente ao futebol. Também a gente quer agradecer toda a questão da participação do São Luís de Juí nessa questão, que também amanhã, então, a Multiaces vai estar de forma dupla amanhã já. Isso é muito legal, né, Glauber? Com a emissora, enfim, de Juí, o pessoal de Juí que também está transmitindo as partidas do São Luís de forma exclusiva. E a gente também aqui já conheceu essas pessoas, enfim, é um novo grupo aí de pessoas preocupadas em levar adiante o futebol do Rio Grande do Sul, né? Eu acredito que nesse sentido, tudo que a gente fizer pensando que por trás das nossas mentes é para o bem, tem que ser feito, né? Uhum. Então, naquilo que a gente acredita como proposta de vida, não só de faturamento, né? Mas aquilo que a gente acredita que a gente possa fazer o bem para a nossa comunidade, para as pessoas e levar essa proposta adiante, trazer essa tecnologia, as novidades para o interior do estado e não só para os grandes centros. É nisso que a gente acredita. Então, a gente está aí para trabalhar unidos com todos, né? Então, nós temos aí todas as rádios praticamente usando o nosso serviço. Sim. A gente fica muito feliz, né, que a comunidade acreditou numa empresa local, né, e que a gente quer trabalhar muito ainda para contribuir muito com vocês também. Muito bem, então este foi o Café Missioneiro da quarta-feira, 2 em ponto agora. Então tá prometido, amanhã, 8 da noite. Ontem, o Klaus, lá no IESA, essa eu tenho que contar pro Serginho, eu não contei ainda, eu conto aqui. O Klaus Músico, o Klaus, né, do IESA, dizendo que na noite de quinta-feira, aquela que antecedeu a partida começava às 8 da noite, o Klaus disse que percorreu, ele daquele jeito contente que ele tem, né? Percorreu o IESA inteiro ligando os monitores todos na NHTV. Só que o pessoal ainda não estava transmitindo, a transmissão começou uns minutinhos antes do jogo. E o Klaus disse que depois que ele tinha ligado tudo, ele viu que o jogo ainda não estava passando e ele sentiu que estava em cima da hora e tal. E que ligou para cá e quis ligar para todo mundo, que ia me procurar, que, enfim, aquela coisa. E ele sentiu um grande alívio na hora que entrou, então as pessoas assistiram a partida dentro da aula. Eu queria que isso estivesse no meu tempo, né? Dentro dentro da escola, assistindo pela internet um jogo de futebol, né? Algo bem legal.
Com essa mensagem eu termino o programa. Amanhã, então, tem futebol, tem Café Missioneiro de novo. E quem não assistiu o programa hoje pela NHTV, às 8 da noite ele é reprisado e você pode, você que só ouviu, pode ver esta nossa conversa aqui. Muito boa tarde, o Matheus Rasta está ali prontinho, cabelo penteado, pronto para entrar no ar aqui na programação musical da Novos Horizontes. Muito boa tarde e até amanhã.